Meus amigos, às vezes a gente acha que a vida é simples, né? Contrata uns jogadores bons, mistura eles ali e vai dar um time. E é aí que entra a grande magia, né? Entre um grande elenco e um grande time, muitas vezes tem um abismo, mas no meio disso tem muito desafio. É possível? É óbvio. É mais fácil fazer um grande time com grandes nomes? É óbvio. Mas nem sempre é simples. A gente tem vários exemplos e acho que na temporada 2025 nós teremos algumas equipes batendo de frente com algo que é complicado de botar em prática. Mas aguardemos. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, enfim, tomar alguma atitude aí na sua vida, beleza? Porque é o seguinte, eu queria falar, eu tive a honra de fazer a estreia do São Paulo em casa no Campeonato Paulista contra o Guarani, um jogo muito legal por tudo que envolvia, né? Era a reestreia do Oscar diante do torcedor do São Paulo. Era a primeira vez que o quarteto ali, formado por Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, jogava junto. Um Morumbi ali com quase 30 mil torcedores. Um primeiro tempo muito legal do Oscar. O quarteto, inclusive, se buscando ali, né, se procurando, tendo uma certa movimentação. E um segundo tempo com algumas dificuldades. São Paulo ganhou o jogo por 1-0, mas deixou alguns asteriscos ali, inclusive algumas dúvidas. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 24, antes do clássico contra o Corinthians. Então, no momento da gravação desse vídeo, eu não sei se o Zubeldia repetiu, por exemplo, o quarteto contra o Corinthians. Não sei. Não sei se ele trocou o Luciano pelo Ferreirinha, por exemplo. Mas o ponto aqui, e aí eu queria pegar a estreia do São Paulo e o que está acontecendo com o Cruzeiro, para a gente discutir questões de, grandes nomes por si só fazem grandes times, quais são os desafios táticos que muitas vezes os técnicos encontram para conseguir transformar um elenco vasto numa equipe de fato competitiva, equilibrada. Às vezes a gente tem times com menos nomes, mas que funcionam mais, e às vezes para fazer funcionar de um jeito, você tem que sacrificar alguns. É óbvio, é mais fácil, repito, fazer um bom time com ótimos nomes. Um grande time com grandes nomes. Porque grandes jogadores não são só habilidosos, não são só talentosos. Eles normalmente são muito inteligentes. Em via de regra, são adaptáveis, né? São caras que facilitam o entendimento próprio e do time. Então, é claro que você ter caras bons é o mundo ideal. Só que, às vezes, você tem ali um conjunto de caras com características próximas e tudo, e que você tem que quebrar a cabeça para fazer funcionar. Eu vou começar falando do São Paulo, depois eu vou passar um pouco pelo Cruzeiro, mas vou dar outros exemplos de equipes que a gente viu funcionar e outras que não funcionaram no futebol brasileiro, para assim, a discussão do bar, né, de que é mole ali, escala esses aqui e a coisa vai funcionar como um passe de mágica, é raso, né? E aí, entre o bar e o campo, muita coisa acontece. Eu vou primeiro mostrar aqui, eu vou usar o SofaScore para falar do São Paulo. E aí, obviamente, eu aproveito para convidar você a baixar o SofaScore, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. E o mais legal é que é de graça. Você não tem nada de desafiador aqui. Você simplesmente aponta o celular para este QR Code, se você estiver vendo numa TV grande aí, tal, num tablet, no notebook. Se tiver pelo celular, vai no link na descrição do vídeo e aí você baixa o SofaScore. Você vai ter ali estatística, tempo real, comparativo de jogador, tabela, classificação, dados históricos da Champions, da Copa do Mundo. É muito legal, assim, se você quiser, por exemplo, ver como é que foi o desempenho do Copa de 86, tem no SofaScore. Quer ver como é que foi o Cruyff na Copa de 74? Tem no SofaScore. E os dados históricos, por exemplo, como é que foi o Messi na campanha 2019? Tem lá no SofaScore. Cara, assim, o mundo tá ali na palma da sua mão. Ajuda, inclusive, você a debater um monte de coisa. Cornetar, né? Você que adora. Então, baixa o SofaScore aí. Deixa eu voltar, então, para o site, para a gente dar uma olhada aí. A escalação
Basicamente o que o Zubeldia neste momento tem de melhor, né? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Enzo Dias, que fez um ótimo jogo, diga-se passagem, Alisson, Pablo Maia, e aí vem Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. O Luciano basicamente jogou como um segundo atacante, né? Se a gente olhar o mapa de ação dele aqui, e aqui está muito preenchido pelo segundo tempo, né? Quando ele caiu mais um pouco lá pelo lado esquerdo, mas teve muita movimentação. O Oscar começou o jogo pelo lado esquerdo, mas depois foi flutuando para dentro, né? Para participar das ações do jogo e tudo, e isso chamou um pouco a atenção, porque o Zubeldia gosta muito de um 4-2-3-1, que nesse primeiro momento parecia até um 4-4-2, com o Lucas Moura jogando de meia aberto e o Oscar jogando de meia aberto pelo lado esquerdo. Mas aí o jogo foi desenrolando e de fato você tem variações ali, né? Não é uma coisa estática, mas no geral você tinha Oscar, Luciano, Lucas Moura e Caleri, do jeito que está desenhado aí, com o Lucas Moura realmente mais fixo na direita e o Oscar saindo da esquerda para dentro. Assim, ele ficou um pouco preso durante uns 10 minutos, mas depois ele foi dialogar ali no meio com o Pablo Maia, com o Alisson e tal, porque, obviamente, foi um cara com uma carreira muito rodada e experiente e que tem uma leitura de jogo ímpar. Então, o Oscar percebeu que para conectar com os outros, ele precisava, de fato, passear um pouco mais por dentro. Ofensivamente, isso funcionou? Funcionou. O primeiro tempo do quarteto como um todo foi interessante. O Lucas Moura participou legal do primeiro gol, né, numa conexão com o Alisson, que acabou encontrando o Luciano no meio da área. O Caleri funcionando de pivô, teve chance de gol, teve tentativa de assistência. O Oscar também teve jogadas plásticas ali. Então, ofensivamente, aqui não é uma questão. Isso vai funcionar. E aí você estava tendo a volta do Pablo Maia e do Alisson, dois caras que tiveram lesões sérias, né, em 2024, mas que, olhando para os nomes, para características, para força, para preenchimento de campo, eu acho que é o que o São Paulo tem de melhor para a função mesmo, não tem muito ponto de correr. Só que o momento sem bola, para mim, é um ponto. O Guarani, que é um time que está em reestruturação, está tentando se reencontrar, o Guarani finalizou 10 vezes no jogo de ontem, o que é bastante, assim, para um time que é tão diferente do ponto de vista de investimento, jogando fora de casa, era o terceiro jogo na temporada, num trabalho novo e tal, mas num trabalho bom, inclusive, do Maurício Souza, tá? Para constar aqui. Mas foram muitas finalizações, posse de bola você vê que foi parecido, no segundo tempo, inclusive, foi bastante pau a pau, né? 51-49. Então, assim, no geral, o Guarani incomodou em alguns momentos, não pressionou, não massacrou o São Paulo, não é disso que eu estou falando, mas mostrou ali algumas vulnerabilidades de um São Paulo que tinha dificuldade de correr para trás. O Zubeldia gosta de times compactados, né? Times compactados quer dizer times com os setores muito próximos. As linhas entre os setores, elas são curtas. Então você tem defesa, meio campo e ataque sempre trabalhando de maneira compacta, seja para atacar, seja para defender. Isso é um conceito que o Zubeldia gosta. Foi isso que aconteceu no jogo contra o Guarani? Não. Principalmente no momento sem bola. Quando o Guarani roubava a bola e conseguia conectar alguma coisa rápida, a transição defensiva do São Paulo, e aí o que é transição defensiva? É só você se arrumar para defender? Não, é esse processo entre você perder a bola e estar postado para defender. Isso pode ser uma transição rápida, pode ser uma transição não tão rápida, pode ser que nas transições eu faça logo uma pressão ali lá em cima para tentar roubar a bola o mais rápido possível, pode ser que eu tente atrasar o ataque do adversário e venha me posicionando atrás da linha da bola para esperar o adversário atacar. Pode ter uma transição mista ali entre uma coisa e outra. Então, tem várias formas. A transição do São Paulo não estava bem feita. Ela estava espaçada. E o Guarani não tinha ali, quem estava com a bola, não era muito pressionado, não era muito incomodado. Então, o Guarani, em vários momentos, conseguiu trocar bastante passe. E aí fica a dúvida de que, putz, será que esse é o quarteto ideal para jogos contra equipes mais agressivas? Por exemplo, o próprio Corinthians foi enfrentar um Palmeiras, foi no Brasileiro enfrentar, sei lá, o Galo, o Flamengo, o Cruzeiro e o Botafogo, sei lá, o Bahia, que é um time ofensivamente muito talentoso, o Fortaleza, que é um time que tem uma transição muito rápida e bem feita, né, ofensiva, um time que ataca espaço muito, muito bem. Como é que faz? É isso mesmo? Então, assim, a gente vai ter, óbvio, esses sinais com o tempo.
o Zubeldia, num primeiro momento aí, parece entender que isso é o que o São Paulo tem de melhor. Mas é óbvio, é claro e evidente que o time vai precisar de ajustes. E alguém vai ter que se sacrificar. Esse alguém vai ser o Luciano? Pode ser o Lucas? Porque, assim, fisicamente falando, não acho que vai ser o Oscar, que nunca teve muito essa característica. Não acho que vai ser o Caleri, não faz sentido também, se ele é o homem da última linha. Então você vai ter, o Luciano vai fazer isso tranquilo, o Lucas vai ficar mais distante do gol, porque vai baixar toda hora para ajudar o lateral, e tem de ajudar. Esse papo também de que, porque os bons não marcam, o craque não precisa marcar, é conversa de botequim também, de videogame, porque todo mundo tem que fazer algum papel, nem que seja incomodar ali na frente. Não, mas o Messi na Argentina não marca ninguém, o Cristiano Ronaldo, meu irmão, tá falando de dois caras aqui já veteranos, que os times são montados muitas vezes ao entorno deles, é outra coisa, exceção da exceção da exceção. O Neymar, que é o Neymar, porra, se sacrifica direto no PSG, voltava o tempo todo, corria mais que o Mbappé para marcar, na seleção ele ajuda direto, e entendo que na seleção ele precisa ser protegido, mas no São Paulo eu não acho que vai dar para fazer isso. Então, esse quarteto ele é viável? Ele é viável. Talvez com o Ferreirinha ele fique mais equilibrado? Eu acho que sim, porque o Ferreirinha baixa mais para ajudar, e aí talvez sobre para o Luciano. O Luciano vai topar, sei lá, jogar de 9, porque aí ele pode começar a brigar com o Caleri numa posição. Mas é a melhor versão do Luciano? Não é. Daqui a pouco sobe aí Rian Francisco e Lucas Ferreira da base, que são muito bons. O Rian Francisco é diferente. Acho que, inclusive, vai meter uma pressão no Caleri, né, que vive um jejum e tal. E muito torcedor na hashtag no jogo do Morumbi ficou questionando o Caleri e tal, que acho que tem saldo, mas esse saldo não é eterno. E o Lucas Ferreira é muito bom, né? Um ponta forte e tal. Acho que também vai ganhar espaço rápido. O time da base é muito bom, o time da Copinha é muito legal, né? O Mike, lateral direito, é muito bom também. Enfim, o Negruti já tá há um tempão, vai, não vai, vira, não vira, mas é um bom volante, que eu acho que hoje a volância de São Paulo está resolvida. Mas existe um desafio ali para você conseguir transformar, principalmente no momento sem bola, esse time do São Paulo em uma coisa viável e segura. E claro, estamos no começo da temporada, isso vai demorar. Vai demorar. Isso não vai ser do dia para a noite, ninguém está cobrando que seja do dia para a noite. O ponto aqui é só o quão desafiador é essa transformação assim, de talento em time. E o quanto isso, às vezes, para ser viável, sacrifica jogador. E, às vezes, jogador talentoso. Algum talentoso vai se sacrificar. Algum cara bom vai se sacrificar. Quem vai se sacrificar? Quem vai topar? Aí vem o manejo de elenco ali e tal. Isso vale para qualquer um. Isso vale para o Cruzeiro, que eu vou dar o exemplo aqui, né? O Cruzeiro ainda não jogou num jogo oficial com a escalação de gala ali e tal, mas em breve isso vai acontecer e em breve os desafios vão ficar muito postos ali para o Fernando Diniz, que é cada vez mais pressionado, né? Eu peguei aqui a escalação do jogo contra o Galo, no amistoso lá na UFC Series, que é mais ou menos o desenho do que em nomes o Cruzeiro tem de melhor. Acho que o Bolassi pode pedir passagem, acho que tem outros caras ali que podem pedir passagem, mas num primeiro momento o desenho é esse aqui, né? E aí, principalmente do meio para frente, acho que na zaga ali está resolvido, né? Com a chegada do Fabrício Bruno e tal, tem poucas questões, uma coisa ou outra ali na lateral direita, se o Fagner pode tomar esse lugar do Willian ou não, mas no geral acho que é isso. E aí para frente você tem o Lucas Romero, o Mateuzinho, o Matheus Henrique, muito bons, esse meio campo é muito legal. Dudu, Matheus Pereira, Eduardo, voltando a jogar de ponta para dentro ali, né? Fez isso no Botafogo algumas vezes, e Gabigol. Isso aqui é desafiador, porque você tem o Matheus Pereira, que não é uma intensidade absurda sem bola. O Eduardo não é dos jogadores mais rápidos também para ficar fazendo recomposição o tempo inteiro. O Dudu vem de uma lesão séria e já não é mais um garoto. E o Gabriel, fisicamente, tem mostrado algumas limitações por conta de lesão há 2 anos e meio atrás, e enfim. E até agora, isso aqui não deu liga também. E, de novo, está tudo no início. O Diniz está pressionado desde o ano passado, fato. Há uma cobrança, óbvio, porque você tem muitos caras bons ao mesmo tempo juntos.
e várias opções no banco de reservas, né? Não são poucas. De novo, você tem o Fagner, você tem o Vidalba, você vai ter o Lucas Silva, você tem o Rodriguinho, você tem o Christian, que putz, é um cara de infiltração muito importante, pode ser que Furifili ganhe espaço nesse time, né? O Marquinhos, o Bolassi, enfim, o Lautaro Dias, é muita gente. Aí dá para jogar todo mundo? Não, é óbvio que não dá para jogar todo mundo. Você tem que transformar esses nomes aqui num equilíbrio. E às vezes o equilíbrio ele é dado por quem não tem tanta grife. E aí você tem que arrumar um lugar para o cara jogar de qualquer jeito. Tem ponto de correr. Por exemplo, Flamengo de 22, né, campeão lá com Dorival e tudo. Cara, aquele time só foi possível por conta do João Gomes. O João Gomes ele era o pilar de equilíbrio de uma equipe que tinha um quarteto extremamente talentoso, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Aí você fala, mas o time do Jorge Jesus também não tinha? Tinha, com o Bruno Henrique, tá? Mas é que o Bruno Henrique sem bola, ele ajudava muito, tá? Você tinha os caras mais novos também, né? Era um time 3 anos mais novo. 3 anos depois, para aquilo ser viável, e com o Bruno Henrique machucado e tendo Pedro e Gabigol, você teve que, primeiro, o Gabigol se sacrificar e topar jogar distante da área. E ele, putz, ajudou muito o Pedro. Muito. Inclusive, o Pedro foi para a Copa do Mundo muito porque aquele Flamengo tinha ali um Gabriel que entendeu que para funcionar ele ia precisar sair da área, flutuar fora e tudo, e deu muito certo. O Everton Ribeiro sem bola ajudava demais, até para proteger ali o Arrascaeta e tal, e o João Gomes dava toda a sustentação no meio campo, toda a sustentação física, que ele preenchia o meio de uma maneira fantástica ali, né? Além de você ter um Rodinei na direita, que tinha muita força ali para se entender com o Everton Ribeiro, para proteger o Everton Ribeiro. Então, assim, caras que, putz, são os melhores do mundo. O João Gomes é o melhor volante que existe. O Rodinei é o melhor lateral que existe. Não. Mas naquele momento, eles tinham a característica que era necessária para fazer o time ser viável. E fez o time ser viável daquela forma ali. Talvez o Flamengo tivesse jogadores, sei lá, mais talentosos que o João Gomes. No plano original ali, acho que sim. Tinham laterais melhores que o Rodinei para fazer funcionar? Talvez, tecnicamente falando, tivesse. Mas eles eram fundamentais para fazer a coisa acontecer daquele jeito. E foi funcional ali. E, obviamente, com alguns jogadores topando fazer sacrifício, inclusive o Gabriel. Então, cara, assim, para esse São Paulo funcionar, para o Cruzeiro funcionar, para o Corinthians funcionar e para toda a equipe funcionar, você tem que, óbvio, ter talento, mas você vai ter que ter abdicação. Ou do técnico abrindo mão de algumas ideias, ou dos jogadores abrindo mão de algumas verdades ali para se doarem para o que o técnico precisa, o que o time precisa. Então é um sacrifício, é difícil. Os primeiros jogos da temporada dão alguns recados e algumas tendências do que pode acontecer. Mas entre o time que começa e o time que termina a temporada, tem uma distância muito grande, porque o campo grita, né? O campo fala. Não adianta ficar ali só com papel e o que a gente acha que é melhor. O que vai dizer isso é o campo. Aí, às vezes, é uma lesão, é uma motivação, é um encaixe, é um sistema, é um tipo de adversário. Tem treinador que não precisa ter uma escalação só, né? Ele muda muito. O Zubeldia é um cara que muda demais a escalação de acordo com o adversário. Por isso, eu acho que o quarteto de grife aí, né, com o Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, vai rodar muito. Eu não acho que a gente vai vê-los toda hora jogando juntos. E contra adversários mais fortes, mais que propunham mais o jogo, em 2024, por exemplo, a gente cansou de ver o Zubeldia usar ali 3 zagueiros e tal. Então isso estoura lá na frente, né? Eu vejo o time rodando bem. E acho que Lucas e Oscar, no primeiro momento, são intocáveis ali. Caleri e Luciano, não sei se tem lugar cativo, não. E no Cruzeiro também vai ter muito graúdo caindo no meio da temporada, se o desempenho continuar desse jeito. E aí acho que não vai importar salário, não vai importar grife, não vai importar nada. Vai importar, de novo, o que o campo grita ali. E se o campo estiver gritando que, sei lá, o Gabigol tem que ir para o banco, ele vai para o banco.